Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Hoje, excepcionalmente, estou quebrando a sequência de Jonas, porque é o domingo da Igreja Perseguida, né? É um dia proposto por uma organização religiosa conhecida nossa, né, a Portas Abertas, que trabalha para divulgar a causa, né, da Igreja Perseguida, e por conta disso a gente vai, nesse tempo aqui de meditação, mencionar e lembrar os nossos irmãos, né, para que nós estejamos orando no decorrer do dia e lembrando dessa causa tão importante. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim, então, a palavra do Senhor. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que está próximo, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que, tendo deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou de nos falar nada, Pai. Não deixou de nos preparar de forma alguma, Pai. O Senhor não iludiu, o Senhor não foi desonesto, até porque o Senhor é santo, 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 Pai. O Senhor não pode mentir, vai contra, Senhor, a quem Tu és, Senhor. Não há no Senhor sombra de variação. E por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da verdade, é a verdade, Pai, a manifestação da própria verdade. Jesus disse isso. E nesse momento, Pai, queremos, Senhor, através da leitura desse texto, Senhor, acalentar os nossos corações, Senhor, com a graça de não sermos perseguidos, Senhor, com a graça, Senhor, de podermos viver em um país livre, em uma igreja que pode abrir as portas, pode ter uma placa em cima, identificando este prédio como uma igreja presbiteriana, Senhor, mas também nos lembrar, Deus, daqueles que não podem, Pai, daqueles que estão sofrendo por causa da perseguição, tiveram que sair de suas casas, Senhor, deixar tudo o que tinha por amor ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos, Pai, e através dos exemplos dele também nos lembrar, Deus, daquilo que o Senhor falou na Tua palavra. É o que nós oramos nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Se eu vou conseguir conectar aqui o slide. Porque nesse momento é legal a gente ver essas pessoas, sabe, irmãos? Uma coisa é a gente falar sobre a igreja perseguida, outra coisa é a gente ter alguém... A gente não foi lá, né, claro, mas a Portas Abertas foi. A igreja tem essa estrutura para isso e consegue, né, nos
ajudar a visualizar isso de uma forma mais visual mesmo, né? Vamos lá, acho que vai dar certo, se Deus quiser. Então, o tema desse ano, do DIP, né, é forçados a fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. O texto base, né, que eles propuseram para a gente trabalhar, né, nessa curta meditação é Mateus 19, 29, que é o mesmo texto que a gente leu em Marcos, mas eu quis ler em Marcos porque eu acho que a forma que Marcos coloca, Marcos tem uma frase, né, que eu acho que é muito bonita e muito profunda mesmo, né? Quando ele está tratando com esse jovem rico, o versículo... versículo de número 21 nos diz que Jesus faz isso com amor, né? Ele olha para aquele jovem com amor e diz: só uma coisa te falta, né? Vá, vende tudo o que tens e volte para me seguir. E ele não consegue fazer isso, né? Ele sai dali contrariado. E aí dá a oportunidade, então, para Jesus falar um pouquinho sobre os bens, sobre a riqueza, sobre o quanto essas coisas, às vezes, nos afastam de Deus, muitas vezes são um empecilho para que a gente viva o evangelho pleno, o evangelho completo, o evangelho de corpo e alma, né? Vamos dizer assim, que Deuteronômio está o tempo todo dizendo: ame o Senhor de sua mente, de seu corpo, todos os seus pensamentos. E aí, o versículo-chave, o versículo 19, 29, para o tema do DIP desse ano, é que aquele que não tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais a herança e herdará a vida eterna. Muitos irmãos têm, tido que lidar com esse versículo de forma real, né? Não de forma hipotética. Quando a gente lê esse texto, a gente lê ele de forma hipotética, a gente lê ele como uma possibilidade que a gente espera não precisar passar nunca. Mas esses irmãos estão deixando casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e seus campos por causa do nome do Senhor. Os números são alarmantes, né, irmãos? Mais de 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. Desses, né, 68,3 milhões de pessoas estão deslocadas no mundo e 183.709 apenas, olha aí, de quando os dados foram colhidos, de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Né? Muita gente deslocada, muita gente deslocada. Esse final de semana nós estamos vendo, né, aí os conflitos intensos que estão acontecendo no Oriente Médio e não tenham dúvidas, irmãos, muita gente está sendo deslocada por causa desses conflitos, né, em toda aquela região. E a Portas Abertas, então, percebeu que desses 92% de deslocados, eles se dividem aí praticamente nesses 5 países, né? Eles correspondem a mais de 92%. Nigéria tem 100 mil cristãos deslocados no seu país, Mianmar 40 mil, Burkina Faso 10 mil, a República Democrática do Congo 10 mil e a Índia quase 10 mil, né? Um pouco mais de 9.251 cristãos deslocados. E essa é a forma que eles vivem, né? De forma completamente improvisada, aí sem comida, água e cuidados médicos adequados. Não há trabalho para os pais, nem escola para as crianças. Eu fiquei pensando nesse lance sem escola para as crianças, né? Em uma sociedade ocidental nossa, né? Principalmente de uma classe média, que valoriza tanto a educação, né, os melhores colégios, pais que vivem com a corda no pescoço, às vezes, para colocar os filhos em escolas, né, que entendem que vai oferecer uma melhor educação básica e tal. E, de repente, irmãos, vocês já pararam para pensar se, de novo, em um mundo hipotético, né, o Estado intervisse nas escolas e para que você possa matricular o seu filho, eles exijam, de repente, que você negue qualquer fé cristã que você possa ter e que você concorde com o credo lá que eles propuseram. O que é que a gente vai fazer diante desse quadro, né? Eu quero imaginar, irmãos, que a gente vai ter forças, né? Olhar para esses cristãos perseguidos, ver o que Deus tem feito na vida deles, o quanto Deus tem sustentado eles, e também guardar
o nosso coração e crer que nós faríamos o mesmo. Eles não vivem nessa hipótese aí que eu falei, né? Eles não vivem em um romance de George Orwell. Eles vivem a vida real mesmo, sem saber direito como vai ser amanhã. Desses países, né, como eu falei, a gente tem a Nigéria, que sofre também por causa da violência. Eles estão fugindo de regimes autoritários e de grupos que oprimem ele mesmo. É claro, irmãos, que a gente vê por aí essa questão da diversidade religiosa, enfim, e que a gente tem os muçulmanos, né, o mundo islâmico, ele é visto com maus olhos. E não é verdade, é claro, que todos os muçulmanos islâmicos são iguais, como não é verdade que todas as igrejas protestantes são iguais. Vocês entendem isso, né? Claro que sim. Mas a gente está falando de um grupo que sofre nas mãos desses que são extremistas, desses que estão perseguindo os cristãos e estão levando às últimas consequências, né, o livro de Alá, o Alcorão. Mianmar, eles estão vivendo assim, irmãos, abrigados em cavernas e em florestas, devido aos conflitos e ataques extremistas. Irmãos, eu gosto de conforto. Eu acho que qualquer um de nós gosta de conforto, né? Eu lembro sempre como eu fiquei super feliz, né, quando Deus permitiu que a gente comprasse o apartamento onde a gente vive hoje, né, um pouco antes da gente casar. E aí a gente foi para a lua de mel. E aí quando eu cheguei lá no apartamento, né, e o banheiro era quase do tamanho da minha casa. Aí o meu apartamento, que era perfeito, quando eu cheguei, eu olhei, que banheiro michuruca, né? Quando eu lembrei aí do banheiro que tinha lá no hotel, que era quase do tamanho do meu apartamento. Porque qualquer um de nós gosta, irmãos, do conforto, qualquer um de nós gosta de lençóis aí, né, aquele toque de pluma, aquele travesseiro maravilhoso, enfim, a gente gosta. Mas existem cristãos que gostam, preferem honrar o nome de Cristo e viver nessas condições aí, debaixo de rochas, né, dormindo aí no chão, por conta do amor, do seu amor a Cristo. Eles têm que fazer isso. Não foi porque eles, de alguma forma, acharam, né, que estão espiando. Não, eles foram obrigados a isso, irmãos. Os ataques de grupos extremistas islâmicos obrigaram 10 mil cristãos a se deslocarem de Burkina Faso. Pense em um lugar complicado, né? Ano após ano, né, Natália? O nome desse país aparece aí como algum problema, né, acontecendo em Burkina Faso. Para que a gente lembre de orar por eles, irmãos. Na República Democrática do Congo, 100 grupos armados forçaram 10 mil cristãos a fugir de suas comunidades. E em Manipur, na Índia, desde o conflito tribal iniciado em maio de 23, mais de 70 mil famílias se tornaram deslocadas internas. Eles não podem trabalhar, irmãos, eles não conseguem, né? Eles estão fora da sua casa, talvez até em países que eles não falam a língua daquele país. Já pararam para pensar como a língua também é um limitador para que eles consigam emprego, né? Nem que seja temporário ali naquele outro país. Enfim, eles vivem verdadeiramente assim, em condições bastante complicadas, né, dependendo de ajuda humanitária na maior parte do tempo. E a gente tem alguns testemunhos deles aqui, né? O Abraham é um cristão deslocado interno na Nigéria. Ele encontrou a sua esposa no chão, com muita fome. Ela simplesmente desfaleceu ali, porque não tinha o que comer naquele dia, e ficou doente, e só começou a se sentar ontem, segundo no dia que ele relatou isso, né? Ele tinha o sonho de estudar, mas agora ele precisa lutar diariamente para encontrar comida para alimentar a esposa e os seus filhos. A realidade do Tummaung também não é muito fácil, né? Por causa das suas orações, no entanto, ele entende que eles continuam vivos, né? Porque a igreja tem orado por esses irmãos. Ele foi deslocado da sua família no Mianmar, mas ele dá treinamento de sobrevivência e ensina outros cristãos a responder à perseguição biblicamente. Muitas vezes é a Portas Abertas que intervém nesse caso, né, irmãos? Elas treinam essas pessoas para darem treinamento a outras pessoas. Eles trabalham muito nessa perspectiva de ajudar a própria comunidade a se ajudar, né? Eles vão lá na comunidade, treinam uma pessoa para que elas consigam treinar as outras. O pastor Soré, ele é pastor lá em Burkina Faso, e ele conta que estão deslocados, mas Jesus não está. E nunca estará deslocado de nossas vidas. Ele, com outras 15 pessoas, né, ele cuida de um acampamento de deslocado, a maioria com crianças e adolescentes órfãos lá em Burkina Faso.
A Débora, lembrei de Débora, cadê ela ali? Diz que vive pela graça, né? Hoje alguém dá um monte de folhas de mandioca para comer, amanhã outra pessoa dá meia garrafa de óleo de palma, e ela é viúva, né? Deslocada com 5 filhos. Imagine, né, irmãos? Uma viúva com 5 filhos. Os traumas impedem que ela encontre forças para buscar comida e família. Ainda tem que lidar com a parte psicológica nisso tudo, né? Por fim, a gente tem aqui a Roinu, que é uma cristã deslocada na Índia, que continua confiando em Deus e esperando que Ele ajude e guie. Então, ela pede, lembre-se de nós em suas orações. É esse o desejo, irmãos, que a Portas Abertas tem no dia de hoje, né? Natália postou mais cedo um relógio de oração lá no grupo da igreja. Se você lembrar, disponha, né, um pouco do seu tempo no dia de hoje para estar orando por esses cristãos, né? Ore pelos cristãos deslocados, ore por alimento, cura emocional e principalmente por apoio espiritual para esses grupos, né? Lembrem que a ajuda humanitária não é igual à ajuda espiritual, né? Muitas pessoas podem ser até ateias, podem ser até agnósticos, enfim, podem não declarar religião nenhuma, e estão lá muitas vezes oferecendo ajuda física, né? Estão lá oferecendo alimento, água, mas eles precisam muito de apoio espiritual, eles precisam muito ouvir de que tem pessoas orando por eles, né? Orando para que Deus sustente e guarde a sua fé. Apoie eles também nas suas necessidades básicas. E uma forma da gente poder fazer isso é através da Portas Abertas, né? A Portas Abertas, ele tem esse contato com eles e você, se você quiser fazer alguma coisa do ponto de vista material, você pode fazer isso através da Portas Abertas. Natália vai explicar como, né? Eu tenho também alguns cartões aqui para você receber uma revista deles, é totalmente grátis, essa primeira revista, onde eles vão explicar o que é que eles fazem melhor, né? E você pode apoiar essa causa. Alguns irmãos aqui já apoiam, né? Eu sei que a irmã Vera já há muitos anos, né, apoia o trabalho da Portas Abertas. E se você também se interessou e achou esse trabalho interessante, procure aí, Natália, para que você possa preencher a sua ficha aí e receber a revista gratuitamente na sua casa. Irmãos, e eu queria finalizar com essa aplicação aí, que é algo muito importante, sabe? Embora seja extremamente perigoso viver em um país onde cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus, é importante lembrar que existe um perigo ainda maior, e é um perigo que a gente está mais sujeito a ele do que os irmãos perseguidos. É o perigo de amar qualquer coisa acima de Jesus, que foi o caso do filho pródigo, do jovem rico dessa parábola, né? Esse é um perigo ainda maior do que sofrer perseguição. A gente acha, às vezes, que eles estão lá, né, na corda bamba. Muitas vezes quem está na corda bamba é a gente, amando muito mais as riquezas, o conforto, amando as nossas belas casas, amando os nossos travesseiros de pena de ganso, né? Quando existem algo que poderia ser feito, né? Existe algo que a gente poderia fazer. Que Deus nos ajude, né? E possa despertar em nós esse desejo por orar pelos irmãos perseguidos e ajudar eles de alguma forma. Rainá, você vem orar, fazer uma oração pelos irmãos perseguidos e pedir a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, e aí depois a gente divide em classes. Vamos ficar em pé para a gente orar, e que nessa oração a gente realmente se coloque no lugar desses irmãos e possa aprender com eles, né? Senhor Deus, queremos te louvar, Pai, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, nos resgatou, nos escolheu. Te agradecer pelo teu cuidado, Pai, e pelo teu amor que transpassa, Deus, culturas, povos, gerações, nações, Pai. Ó Deus, muito obrigada, porque o teu amor é tão grande, Pai, que transcende, Pai, qualquer costume, qualquer raça, língua, Pai amado, pois foi o Senhor quem formou cada um deles. Pai, queremos te pedir, Deus amado, por nossos irmãos que estão lá distantes de nós fisicamente, Pai, sofrendo perseguições por teu nome, Pai. Queremos te pedir pela família deles, Pai, pela saúde deles, Pai, proteção física, Senhor, que o Senhor os livre do homem mau, Pai. Ó Deus amado, que através
toda e qualquer situação, o teu nome seja proclamado, Pai, nas prisões, nas perseguições, que o teu nome seja testemunhado entre os soldados, Pai amado, entre a polícia, Senhor, entre os governos, Pai, que todos reconheçam, Deus amado, a tua grandeza, o teu poder, Pai, que reconheçam que o Senhor é o único Senhor, o único Deus, o único digno de ser adorado, o único e verdadeiro Senhor. Pai, queremos te pedir, Deus amado, pelas famílias, pelas mulheres, pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, Pai amado. Te pedir que o Senhor os ajude, Deus, nessa dura jornada. Te pedir força, fé, Deus, que eles permaneçam fiel, Pai, independente de qualquer, Deus amado, situação, Pai. Ó Deus, queremos te pedir também por aqueles que foram desprezados pela sua família por causa do teu nome, Pai. Ó Deus, a dor do abandono, Deus, a da rejeição. Tem misericórdia, Pai, que o Senhor cure as feridas da alma, que o Senhor traga paz e vida, Deus, aos seus corações, independente, Deus amado, de todo abandono e rejeição da família. Porque o Senhor fala que ainda assim, se nosso pai ou nossa mãe nos abandonar, o Senhor nunca nos abandonará, Pai. Que eles sintam esse amor, esse conforto, Pai, esse bálsamo, Deus, da tua presença, Pai, que onde quer que eles estejam, na prisão, nas cavernas, Pai amado, ali, Deus, o Senhor esteja com eles, trazendo força, trazendo alegria, Deus amado, independente da circunstância, Deus amado, que eles estejam ali mais e mais perto do Senhor, que eles sintam a tua presença, que o Senhor dê a eles força, ânimo, Deus amado, que o Senhor abençoe, Senhor, ricamente os nossos irmãos. Pai, queremos te pedir misericórdia pelas nossas vidas, porque tendo tanto conforto, Pai, ar-condicionado, podermos proclamar o teu nome livremente, podermos confessar, Pai, para os nossos familiares que cremos em Ti. E quantas vezes, Senhor, nós perdemos oportunidade, nós negamos o teu nome quando deixamos de falar do Senhor, Pai. Tem misericórdia, Pai, porque a nossa fé é muito pequena, Pai. Porque os nossos irmãos nos ensinam, Pai, que realmente o amor ao Senhor é negar tudo, inclusive a nós mesmos, para te seguir, Deus amado. Que não deixemos de amar o Senhor por qualquer outra coisa, até por qualquer outra pessoa, Pai, para agradar amigos, pai, mãe, filhos, Pai amado, mas que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, te servir, Pai amado. Não cruzar os nossos braços diante da obra do Senhor por causa de trabalho, por causa de família, de filhos. Ó Deus amado, que nós possamos te servir, proclamar o teu nome, Pai, porque o dia é hoje, a hora é agora, Pai amado. Nós não sabemos quando o Senhor virá e nós queremos ser achados como trabalhadores, Pai, na tua seara. Nós não queremos ser daqueles, Pai amado, que só falavam Senhor, Senhor, mas que o Senhor não conhecia, Pai. Nós queremos ser reconhecidos, Pai, como servos do Senhor, como não só aqueles que vêm à tua casa te adorar, mas com aqueles que põem a mão no arado, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, dar-nos, Senhor, ânimo, Deus, transforma o nosso coração e dar-nos o desejo de te servir, Pai amado. Ó Deus amado, nos ajuda, Pai, que nosso coração seja transformado e corrigido, porque o Senhor nos ama. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.